falar sobre o corpo que foi encontrado no lago. Quero detalhes do Wesley Lemos agora, porque ontem nós começamos a acompanhar. Quando teve a informação do amigo que o Wesley ouviu, nós mostramos com exclusividade ontem para você aqui. O amigo dele passa a informação para os bombeiros de que sim, ele havia entrado na água e que teria tomado um choque ali na plataforma e que teria se desesperado e acabou afogando. Só que uma coisa me chamou a atenção, viu, Wesley? O Wesley está acompanhando esse caso desde o início. Por que o amigo não avisou para os bombeiros no dia? Afinal de contas, os bombeiros estavam no lago, já tinham resgatado, infelizmente, um outro corpo do Thiago que morreu. O que ele explicou para você sobre isso, hein, Wesley? Parra, os bombeiros informaram, né, que havia até uma dúvida na noite de Réveillon, na madrugada, se tinha um corpo de um outro homem no lago. Chegou a ventilar essa informação aqui pelo lago logo depois da virada do ano, mas não tinha essa confirmação. O amigo do Guilherme, que morreu aqui no Lago Igapó, ele não procurou o corpo de bombeiros ali no dia, ele chegou a pular no lago, tentou ajudar nas buscas, informou os bombeiros que o amigo dele estava na água, mas depois, pela manhã, ao amanhecer, ele procurou novamente o quartel do Corpo de Bombeiros, dizendo que o amigo dele ainda estava desaparecido. E foi bem aqui onde nós estamos, nas imagens do Sandoval Peron, vocês vão verificando. Então, nós estamos bem pertinho da água, aqui perto da árvore de Natal. Neste momento, inclusive, já volta a rotina aqui ao Lago Igapó, inclusive o pedalinho já está funcionando normalmente. Vocês conseguem perceber também que a água, ela tem um aspecto escuro, a água aqui no Lago Igapó, e segundo o Corpo de Bombeiros, a visibilidade é muito ruim. Aproximadamente 1 metro de profundidade, a pessoa consegue enxergar e logo depois não tem visão nenhuma. Então, Parra, esse homem procurou o Corpo de Bombeiros e disse: olha só, meu amigo Guilherme, de 31 anos, ele usa tornozeleira eletrônica, ele é um detento do sistema prisional de Maringá, está no regime semiaberto, né, e estava nas ruas com a tornozeleira eletrônica, e ele veio até o Lago Igapó e pulou na água. Então, rapidamente, o Corpo de Bombeiros também fez análise com o DEPEN, com o Departamento Penitenciário do Estado do Paraná, onde estava o sinal desta tornozeleira eletrônica, e era justamente aqui no Lago Igapó. Hoje, quando o corpo do Guilherme foi retirado do lago, ele ainda estava com a tornozeleira na perna, então, ou seja, todas as evidências foram confirmadas. Agora, em relação às buscas, ontem nós mostramos ao vivo aqui no Balanço Geral, depois o Moisés Salema também mostrou no Cidade Alerta, foram quase 7 horas de busca ontem. E como eu disse, a visibilidade é muito ruim. Então o Corpo de Bombeiros não conseguiu encontrar o corpo do Guilherme ontem e hoje pediu apoio do drone da Polícia Militar. Esse drone chegou para a PM há 6 meses, custou R$500 mil. É um drone que tem uma câmera termográfica, ou seja, ela consegue ajudar nessas buscas, e uma capacidade de zoom de 6 quilômetros. Então eles utilizaram esse drone, o cachorro do Corpo de Bombeiros também foi utilizado aqui nas buscas, e os homens do Corpo de Bombeiros pediram para desligar a energia elétrica da árvore para entrar na água. Hoje o corpo foi localizado, foi retirado do Lago Igapó, e nós conversamos com o aspirante oficial do Corpo de Bombeiros, o Arthur Borges, que tem mais detalhes sobre essas buscas de hoje. Vamos ouvi-lo. Entrando já no segundo dia de buscas, né, a gente pediu o apoio ali do drone para poder fazer uma varredura ali visual. Ele é um drone muito potente, né, ele tem câmera térmica também, para a gente, se fosse necessário, né, utilizá-lo ali na busca desse corpo. Felizmente, ali por volta das 9 horas da manhã, ele já boiou, não foi necessário mergulhar e empregar outras técnicas de busca. Trouxemos também o apoio de um dos nossos cães de busca, né, já atuaram em Brumadinho, no Rio Grande do Sul, para poder ver se nosso cachorro ele ia se comportar de maneira diferente em algum local ali, né, indicando que esse corpo estaria ali. É um cachorro que está sendo treinado para buscas de corpos em profundidade, né, afogados ali em águas, rios, lagos. Infelizmente, a gente não consegue constatar o motivo da morte, somente com a polícia científica ali e o IML para poder atestar qual foi o motivo da morte do rapaz. Ou seja, Wesley, foi um trabalho bem integrado, né? Usaram um cachorro que está passando por treinamento, pegaram as técnicas que eles aprendem ao longo do tempo, usaram o drone da Polícia Militar, todo mundo ali concentrado para poder encontrar. Essa imagem está mostrando agora, ó, bem onde estava o corpo enroscado. Foi bem próximo à passarela ali, Wesley, que o corpo estava, hein?
Isso, Parra. O corpo estava enroscado ali nos enfeites natalinos. A princípio boiou, né? O drone já havia encontrado o corpo que estava submerso pelo calor desta câmera, mas depois o corpo acabou boiando antes do Corpo de Bombeiros entrar na água, o que facilitou também o trabalho hoje. Foram poucos minutos, já que o homem do Corpo de Bombeiro teria que mergulhar na água e não foi necessário. O corpo, Parra, infelizmente, já estava em estado de decomposição. Na avaliação do perito criminal que esteve no local, aqui também tem muitos peixes, então, e outros também, outros animais aqui que ficam por aqui, ou seja, peixes e também outros, alguma coisa que poderia ter na água. Enfim, ele pode ter enroscado em um fio, em um pedaço de madeira, alguma coisa, algum pássaro também que pode ter passado aqui pelo lago. E infelizmente o corpo do homem já estava em estado de decomposição. Na avaliação do perito, Parra, o seguinte, não deu para perceber nenhum sinal de violência aqui no local, ou seja, o corpo não tinha nenhum sinal que demonstrasse que esse homem teria sofrido algum tipo de violência antes de entrar na água. A grande suspeita é a morte por afogamento, mas o amigo dele levantou essa suspeita também, que pode ter acontecido um choque elétrico. Na avaliação do perito aqui no local, não é possível afirmar se isso teria acontecido, apenas do Instituto Médico Legal com o exame de necropsia. Um detalhe importante, ontem a Codel já emitiu nota informando que a empresa terceirizada mantém os cabos blindados dentro da água, então não havia essa possibilidade, descartou a possibilidade de choque elétrico e disse que todo o projeto é assinado por um engenheiro elétrico, mas claro que tudo ainda será apurado. A Polícia Civil, inclusive, já abriu inquérito. Nós vamos ouvir agora o perito criminal falando sobre essa análise aqui no Lago Igapó, infelizmente sobre a noite que terminou com 2 mortes, a noite de Réveillon, que para milhares de pessoas foi uma noite muito feliz aqui no Lago Igapó. Para esses 2 homens terminou de forma muito trágica. Vamos ouvir o perito. Nós fizemos a avaliação superficial aqui do cadáver, né? Pudemos identificar, né, algumas lesões na região do rosto, pescoço, né, compatíveis aí com a ação de alguns peixes aqui do local, né, sem nenhum indicativo assim de uma ação violenta de uma outra pessoa, mas o corpo já encaminhado no IML para confirmar, né, a causa da morte, provável afogamento mesmo aqui no local e sem sinais aí de lesões oriundas aí de uma ação violenta, de uma segunda pessoa. Sobre a possibilidade de um choque elétrico, é possível? No primeiro momento, né, não havia sinais aí relacionados a essa causa de morte. No IML iremos constatar isso, mas não identificamos aí sinais relacionados a isso nesse momento. Nós iremos apresentar aí, para a autoridade policial o laudo pericial e o médico legista também apresenta o laudo de necropsia e isso tudo vai compor esse inquérito aí para identificarmos aí a dinâmica desse acidente, a causa da morte, o tempo da morte, tudo isso. O Vladimir da Zona Sul participa aqui comigo, fala que falta fiscalização da proibição de nadar no lago. No final de semana aparece uma piscina pública ali próximo da barragem, na parte de baixo, onde é rasinho, o pessoal nada. Na parte de cima tem gente que se arrisca e ali já morreu um monte de gente. Já morreu um monte de gente. Assim, tem placa, os bombeiros dizem que não vão fazer o serviço de guarda-vidas porque não é um local próprio para banho. Não é uma prainha que você pode tomar banho, o bombeiro tem que ficar fiscalizando. Então, eles não colocam isso. Talvez a guarda municipal passar com mais frequência e falar, gente, sai. Não é para ficar. Mas também, num calorão, imagina, de 30, 40 graus, o cara tá dando uma refrescada na bica ali, que é o único lugar que o cara tem para se refrescar, é duro você falar pro cara sair. Eu entendo o que você tá dizendo, Vladimir. Só que o principal risco é as pessoas que correm. Porque todo mundo sabe que é perigoso, mas na hora da virada, galera festando, se divertindo, muita gente bebendo, o cara se esquece de tudo. O cara acha que é super-homem, aí infelizmente se arrisca e acaba morrendo. Os amigos ontem que nós mostramos do Thiago lá choraram um monte quando descobriram a morte. Essa imagem aí, ó, olha lá os amigos dele, ó, todos transtornados. Os bombeiros tentaram fazer a reanimação, mas infelizmente não foi possível. Olha lá os amigos, ó, com a mão na cabeça, ó, chorando, ó, desesperados porque tinham perdido. Fizeram uma oração lá, mas não foi possível. E ontem o Wesley ouviu o amigo dele, o Wesley me falou, no particular, o Wesley falou, olha, o amigo dele estava bem abalado porque sabia que ele tinha morrido. E aquilo, né, Wesley? A principal hipótese é afogamento, só que a polícia tem que abrir investigação, porque se tratava de um preso, alguém que usava tornozeleira, então tudo tem que ser devidamente investigado, né, Wesley?
O inquérito foi aberto, Parra, pela Delegacia de Homicídios para apurar o que de fato aconteceu. Afinal, também podem surgir outras hipóteses. Por exemplo, uma testemunha dizendo que essas pessoas foram empurradas para dentro do lago. É algo que o delegado também não descarta neste momento. Mas a principal linha de investigação é que esses homens, então, pularam no lago de forma... eles que quiseram pular no lago, né, para comemorar, então, a virada do ano e se afogaram. Então, o delegado trabalha com a hipótese de afogamento. Nesse caso, não teria ninguém responsável e o inquérito seria arquivado. Mas, claro, se ficar comprovado que houve um choque elétrico, aí tem toda uma investigação também para saber de quem seria a responsabilidade. Por exemplo, se a empresa que fez a instalação poderia ser ou não responsabilizada por essas mortes. Tudo ainda está no início, a investigação começou agora, o delegado também aguarda os laudos de necropsia do Instituto Médico Legal de Londrina e ele também pode pedir exames complementares por parte do ML e também pode solicitar novas vistorias aqui na árvore por parte do Corpo de Bombeiros e também por parte da perícia criminal. Todos estão à disposição, os bombeiros e também o Instituto de Criminalística. Um detalhe importante no que você falou, Parro, os bombeiros alertaram que eles não fazem esse serviço de guarda-vidas justamente para não incentivar as pessoas a nadar. Claro que se tivesse um guarda-vidas aqui, ele poderia agir no momento que a pessoa pulou. Mas se tem um guarda-vidas, a pessoa se sente à vontade para pular no Lago Igapó, algo que é proibido e também muito perigoso, segundo o Corpo de Bombeiros. O delegado João Reis conversou com a gente hoje, ele é o responsável pelo inquérito da Polícia Civil e vai começar a apurar as duas mortes do Thiago Silva, de 26 anos, que foi encontrado ainda na madrugada do dia 1º, e também do Guilherme Pereira, que tinha 31 anos e o corpo dele foi localizado hoje aqui no Lago Igapó. Testemunhas serão ouvidas nos próximos dias e ele deve concluir o inquérito aí num prazo de 10 dias. Claro que é um prazo que também pode ser prorrogável. Vamos ouvir o delegado João Reis com mais detalhes sobre essa investigação. Será feito um único inquérito para apurar as duas mortes, uma vez que, pelo contexto da investigação aqui, as duas mortes foram ocorrendo no mesmo contexto, né? Os indivíduos estavam alcoolizados, teriam feito uma aposta de quem chegava na passarela e, infelizmente, acabaram se afogando nesse trajeto. Um corpo foi achado naquela noite mesmo e hoje encontrado no corpo boiando aqui. Vai ser feito um exame de dosagem alcoólica, né, e triagem toxicológica e também a necropsia para confirmar se a morte foi realmente por afogamento. Tudo aponta aqui que realmente foi afogamento e se for confirmar afogamento, o inquérito será arquivado. Caso seja comprovado, por exemplo, que um choque elétrico, algo nesse sentido, alguém pode ser responsabilizado? Sim, mas essa hipótese é muito remota, porque inclusive os bombeiros entraram no local e ninguém levou choque. Se tivesse dado um choque, o bombeiro teria percebido hoje ou naquela noite onde ocorreu o fato. Então, eu não acredito que essa hipótese de choque seja provável, não. Isso é uma hipótese muito remota. Você viu o que o delegado João Reis falou. Na noite do dia 31 para o dia 1º, os bombeiros pularam na água e resgataram lá o corpo do Thiago e ninguém levou choque. Então, essa hipótese que o amigo do Guilherme contou vai ser investigada pela polícia. Mas a própria companhia, lá, a empresa que fez a decoração de Natal, disse que os cabos são blindados, disse que não dá choque e falaram não, tudo foi aprovado com o laudo do Corpo de Bombeiros. O Wesley falou que o corpo apresentava muitos sinais, estava desfigurado, gente. Nós não podemos mostrar isso na televisão. Mas o delegado falou e o perito falou que o lago tem um monte de peixe. Os peixes acabam comendo, o peixe come carne, gente. Então os peixes acabaram fazendo os machucados. Então os ferimentos que existiam no rosto do Guilherme eram por conta disso aí, a ação da natureza mesmo. A principal hipótese que o delegado trabalha é de afogamento. Agora, se alguém empurrou, se aconteceu alguma outra coisa, aí vai ser investigado. Mas, a princípio, tentou se arriscar nadando no lago e, infelizmente, não conseguiu sair. Ontem nós mostramos aqui para você o trabalho de buscas dos bombeiros. E mostramos também que a árvore foi desligada. Ontem ficou o tempo todo. A partir do momento em que os bombeiros começaram a fazer as buscas até de noite, a árvore e a passarela não foram religadas. Ficou sem energia para que os bombeiros pudessem fazer esse trabalho. O Moisés Salema preparou a reportagem e conta pra gente. Vamos ver. Foram quase 7 horas de buscas. A baixa visibilidade dificultou o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros.
O ambiente é um ambiente que não tem visibilidade nenhuma, né? A gente ali tem a visibilidade restrita, essa daí é visibilidade zero, né? Então nem a instrumentação que a gente tem próximo aí dos braços, que a gente consegue trazer até o rosto, a gente tem condição de aferir com precisão, né? Então isso coloca a busca numa situação ainda mais minuciosa. As buscas se concentraram ao redor do local que, segundo uma testemunha, o homem teria afundado. A equipe de resgate efetuou diversos mergulhos e usou a estratégia do tato, na tentativa de localizar a vítima desaparecida. A única opção que a gente tem é de a gente se colocar nos espaços que a gente delimitar ali no quadrante para ver se a gente consegue encontrar, colocando, né, as mãos, o corpo também, né? Então, basicamente, a nossa varredura fica limitada aí à nossa envergadura. Então, de uma ponta da mão até a outra, onde a gente consegue aferir aí as passadas por raio que a gente dá ali. Galhos e objetos no fundo do lago dificultaram ainda mais os trabalhos. A gente tem que estar, eventualmente, sempre desenroscando algum equipamento, nos desenroscando a corda que a gente usa para fazer o nosso guia, né? Então isso acaba que faz a movimentação de debaixo d'água ser muito devagar. Por volta das 6h30 da tarde, as buscas foram encerradas por conta da baixa visibilidade. O nosso protocolo só permite que a gente realize a busca durante a luz do dia. O próximo passo é analisar os dados coletados para reiniciar a procura. Fazer a manutenção nos materiais ali e observar o que o nosso GPS acabou